Olá, amigos do Ouse. Nesse ponto do material, já vencemos a parte teórica, a parte mais densa. Daqui em diante, meu amigo, não tem jeito, é leitura da lei, né? Muitos gostam, eu particularmente gosto de estudar pelo código, lendo o próprio código, as próprias leis secas, certo? Muita gente não gosta, acha um pouco maçante, cansativo. É um pouco a questão de hábito. É muito importante este contato direto com a lei para conhecer o texto legal, enfim, e inclusive ajuda até na mesma hora de trabalhar, sabe onde é que estão algumas disposições aí para escrever as próprias peças. E também nas provas de segunda fase, ter essa habilidade com o conhecimento da lei jamais será desnecessário, jamais será um conhecimento inútil, muito pelo contrário. Portanto, daqui em diante, amigos, não tem jeito. A leitura do texto da lei, até porque as provas em espécie não tem doutrina pesada, não tem. Os livros de doutrina costumam sistematizar, costumam explicar o que são, mas no fundo, estão reproduzindo o próprio texto legal, porque não tem muito para onde ir de fato, certo? Então a leitura nesse sentido, é de conhecer o texto da lei. E o material ele buscou destacar aqueles artigos que tem aquela cara de prova objetiva, aquela cara que se for quando a gente lê, tudo bem, a gente entende, mas que se eu destacá-lo e perguntar isoladamente se está correto ou se está errado, enfim, a chance de ser pego quando não se está habituado a ler o texto da lei é alta. Eu vou citar aqui simplesmente como exemplo o artigo 407, diz o seguinte: o documento feito por oficial público incompetente ou sem observância de formalidades legais, sendo subscrito pelas partes, tem a mesma eficácia probatória do documento particular. Ou seja, um documento público de oficial público incompetente, né? Ele não é nulo, não é inválido, não é ineficaz. Ele tem a eficácia de um documento particular. Imagine uma questão do CESP de segunda fase, de segunda fase não, de primeira fase, a prova objetiva, né, o provão, no seguinte sentido: o documento feito por oficial público incompetente ou sem observância das formalidades legais terá sua validade analisada pelo juízo, de acordo com o CPC. Está errada a questão. E ela solta parece muito bonita, muito legal. A ideia aqui foi o seguinte: apresentar, né, destacar o texto legal para o concurseiro, para fins de estudo, certo? Portanto, o material visa chamar atenção para aqueles artigos mais capciosos. Agora, pontue-se: isso não substitui a leitura, né, a leitura do próprio texto da lei. Não caberia aqui no material reproduzir a lei, certo? Então, visou-se tão somente aqui destacar aqueles que, né, têm algo de diferente, algo de estranho, certo? Bons estudos, boa jornada e rumo à aprovação.